Eu sou o Nico e você está ouvindo Fobia Geek. Eu não sei se eu deveria estar gravando esse episódio ainda, mas eu quero pensar em fazer coisas diferentes. Bom, o episódio de Dungeons and Drama vai sair provavelmente em agosto ainda, que é o mês que eu estou gravando esse episódio. Mas eu li Dungeons and Drama no ano passado, em outubro mais ou menos de 2024. Eu achei muito legal, né, que mistura Dungeons and Dragons com musical e etc. Mas ele era mais, tipo assim, ele não era tão focado em RPG em si. Ele era mais do tipo assim, o RPG faz parte da história, os personagens jogam, mostra, tipo, tem cenas deles jogando RPG, mas não é tudo. E aí tudo bem, eu comecei a ler Dungeons and Dragons semana passada. Aí, semana passada, tipo, na semana que saiu o episódio de Foice Pardal. E aí, eu comecei despretensiosamente lendo, porque eu tô tentando ir pra cama mais cedo, tipo, apagar as luzes mais cedo. Então não tem como eu ler físico se eu quero apagar as luzes, né? Aí eu passei a pegar qualquer coisa no Kindle pra me distrair enquanto eu pego no sono. E eu falei, eu já li o primeiro, vou ler o segundo. E eu comecei a ler Dungeons and Dragons e eu não consigo largar. A leitura é muito fácil. Eu já estou no capítulo 9, atualmente, quando eu estou gravando esta parte do episódio. Eu estou no capítulo 9 e tenho considerações a fazer. Primeiro, romance adolescente é muito bom, mas quando os adolescentes são adolescentes, eu fico um pouco irritado. Mas, segundo, é muito bem escritinho, igual o primeiro, é muito bem escrito, muito engraçado, tem piadas boas. E a protagonista, a Queen, ela é bem legal, mas ela é um pouco dramática. Adolescente, né? Mas eu quero reclamar um pouco dela, porque ela é um pouco dramática. E, tipo assim, ao mesmo tempo que ela é bacana, tipo assim, ela fala, porque você tá muito mais palestrinha, que não sei o que, não sei o que lá. Ela, tipo, ela não leva desaforo pra casa. Eu acho isso lindo. Se ela tiver que bater boca com um cara na frente de todos os amigos dela, ela vai bater, porque ela fez isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão dramática, tão... Ai, nossa, porque... Ai, que não sei o que... Que me irrita um pouco. Tipo assim, me irrita muito essa síndrome de inferioridade que ela tem. Na verdade, não acho que nem é síndrome de inferioridade, é trauma mesmo, né? Porque aparentemente, tipo assim, ela tinha um grupo de amigos que jogavam Dungeons and Dragons, né? RPG de mesa. Só que aí deu uma treta que até agora não sei qual que é, porque até agora ninguém falou sobre isso e eu estou curioso pra caralho pra saber. E ela se mudou, né, pra ficar perto da avó. Aí, nessa treta que teve desse grupo dela de Dungeons and Dragons, acabou, ninguém mais foi amigo, etc. E aí, depois que ela se mudou, ela, tipo, foi pra escola nova, etc e tal. Aí ela encontrou um pessoal, e aí ela viu, tipo assim, por culpa da avó dela e tal, ela acabou conhecendo uma galerinha ali. Aí no meio dessa galerinha, ela viu uma menina com um brinco de D20, né, aquele D20. E ela falou, caramba, essa menina, com certeza ela joga D&D também, né, porque que pessoa usaria um dado de D20 se não jogasse D&D? Eu vou ficar falando D&D, porque Dungeons and Dragons é trava-língua essa hora da manhã? Não, obrigado. E aí ela ficou, pô, que maneiro. E ela ficou meio sem jeito assim na hora, mas depois ela conseguiu, tipo, puxar conversa com a menina. Na verdade, a menina que foi puxar conversa com ela. Porque ela é uma jacu da roça que não fala com ninguém. Mas tudo bem. Aí foi indo, aí a menina pensou,
eu jogo D&D e tal. Ela falou, eu reparei pelos seus brincos e tal. Eu também jogo, gosto muito. E elas começaram a conversar, tipo, viraram amigas logo de cara. Porque, aparentemente, né, D&D é só exclusivo de certo grupo de pessoas. Não é como se qualquer pessoa pudesse jogar. Porque, na verdade, qualquer pessoa pode jogar, mas enfim. Aí elas ficaram amigas logo de cara, não sei o que, nananã. E aí ela chamou, você quer participar do nosso grupo? A gente tá terminando uma campanha, mas a gente vai começar uma nova, você pode participar se você quiser, não sei o que e tal. Aí que chamou ela. Aí tá. Aí eu achei, legal. Só que aí na hora que ela chegou lá, ela foi, tipo, pra assistir um dia. E aí na hora que chegou lá, ela percebeu que os moleques que estavam lá jogando... Inclusive, tem um não binário nesse grupo. E eu achei isso lindo. Enfim. Inclusive, quem mestra a mesa é a pessoa não binária, Sloane. Adorei, porque me lembrou de Telecorvo na hora. Mas, enfim. E aí, aí chegaram lá e tal. Aí ela descobriu que, na verdade, esse pessoal, eles não... Como é que fala? Não só jogavam RPG, mas eles jogavam online. Eles jogavam online, tipo assim, eles jogavam fazendo stream. Streamando a mesa deles. Achei isso incrível. Inclusive, Critical Role foi mencionado e eu fiquei... Até postei um story dizendo, oh my god, Critical Role mentioned. Que eu fiquei muito empolgado. E até então... Minhas considerações são boas, exceto as poucas partes onde a Queen me irrita um pouco, agindo como se ela fosse criancinha, quando na verdade ela tá terminando o ensino médio. Então, assim, sei lá, fiquei meio pá. Mas, até então, minhas impressões estão sendo bem boas. Eu ainda tô no capítulo 9, ainda tô bem no início. Eu não sei se eu vou, tipo... gravando esse episódio enquanto eu estou lendo, ou se eu vou gravar o resto só depois que eu terminar de ler, não sei. Mas até agora, nesse exato momento que eu estou gravando, eu estou no capítulo 9. Terminei o capítulo 8 ontem, antes de dormir. E fui dormir feliz, porque eu pensei, nossa, quando eu mudei a página, eu vi capítulo 9, eu falei, nossa, realmente eu li muito e, tipo assim... nem percebi, porque a leitura flui muito, é uma leitura muito fácil. Eu gostei muito que estão usando mesmo o pronome neutro com Sloane. Me fugiu o nome. Eu tô adorando muito que estão usando o pronome neutro, porque eu fiquei... Na hora que apareceu o primeiro, eu falei, não, mentira. Aí depois usaram de novo e... Cara, muito bonitinho. Escritores, façam mais personagens não binários. Amo todos. E é tão simples que é tipo assim... As vezes que eu vi elo escrito foram muito poucas. Porque fora isso, acho que foram umas 3, no máximo 5 vezes que eu vi elo escrito. E assim, foi incrível a sensação de ter lido elo pela primeira vez. Eu falei, caralho, não acredito. E aí é muito bonitinho que, tipo assim... Fora esses poucos elo que foram distribuídos pela narrativa até então, é muito fácil escrever um personagem não binário, tipo, sem flexionar gênero. Muito fácil. As pessoas não fazem por pura preguiça, ou porque não querem, ou por não se importarem. Porque, tipo assim, é muito fácil. A língua portuguesa é extremamente vasta. Então, tipo assim, é muito fácil. Fora, tipo, foram pouquíssimas as vezes em que precisaram se referir a Sloane, e a no que eu digo não é a de pronome, é a. Quando você vai se referir a alguém. Então foram pouquíssimas as vezes que precisaram se referir a Sloane com algum tipo de pronome, e que foram essas que usaram elo, e eu achei incrível, incrível, simplesmente incrível, sério. E não é um bagulho que atrapalha em nada na narrativa. Então, assim, eu como não binário tô muito feliz de ter encontrado mais um personagem não binário.
Porque não é muito pouco, mesmo em livros com representatividade, é muito pouco personagem não binário que a gente vê. Por exemplo, no primeiro livro, falaram que ia ter representatividade e tal, acabou que só, tipo, a Riley ficou subentendido que ela era bissexual e o John e o namorado entidade dele, que são gays, e só. Aí eu fiquei, uai, disseram que ia ter representatividade, mas só teve isso? Tipo assim, não teve tanto assim. E eu tô sempre buscando mais literatura, tipo, com representatividade LGBT, porque sim, porque é importante. Eu quero me ver nas histórias também. E nesse aqui, ter começado logo assim, tipo, com um personagem não binário mestrando uma mesa de RPG, tipo assim, sabe? Eu achei muito um salto muito grande, tipo assim, uma evolução de representatividade muito grande. Porque, tipo assim, beleza, fazer alguém bissexual, fazer alguém gay, ok. Tipo, já é muito mais comum. Mas especificamente fazer uma pessoa não binário que é relevante pra história, tá ligado? Tipo assim, não é tipo o personagem secundário. Ok, é um personagem secundário. Mas não deixa de, tipo, ter relevância pra história. Porque nesse aqui, nesse livro, eles realmente é narrado as partidas de D&D que os personagens estão jogando. Tipo assim, tem muito mais narrativa do jogo, deles jogando, do que só, tipo, conta por cima, igual em Dungeons and Drama. E, tipo assim, sabe? Você vê que o personagem é, sim, relevante pra narrativa. E que ainda assim ele é não binário. Sério. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E eu espero que a história continue boa, assim. Porque até agora, então, tá muito bom. Tem gêmeos que são, se eu não me engano, eles são descendentes asiáticos ou indianos. Eu não lembro, eu realmente não lembro que eu li. Eu estou lendo com muito sono essa história, tá? Só pra deixar bem claro. Estou lendo com muito sono essa história. Então, tem detalhes que pra mim vão passar completamente despercebidos por causa do sono. Inclusive, tipo, não foram poucas as vezes que eu reli a mesma página várias vezes, porque eu cochilava na metade. Mas enfim, até então, até o capítulo 9, eu estou gostando muito. Tem muito mais RPG nesse livro do que outra coisa. Porque eu acho que esse vai ser, tipo, focado mesmo no RPG. Porque o primeiro tinha musical, né? Porque a Riley, ela adorava musical e depois que ela foi gostar de RPG. Mas especificamente nesse aqui, a personagem principal, a Queen, ela já gosta muito de D&D. Então, eu acho não, né? Nesse livro, D&D tá sendo muito mais presente. E eu tô gostando muito. Eu fiquei por um triz de mergulhar de cabeça e comprar livro de jogador, livro de mestre, livro de regras. Eu fiquei, gente, sério. Foi por muito pouco que eu não comprei 1 milhão de coisas de D&D. Muito pouco. Enfim, eu não sei se eu vou continuar gravando enquanto eu estou lendo ou se eu vou gravar tudo depois que eu terminar de ler. Mas até então, tá muito bom. Acho que eu tô no capítulo 11 ou 12 de Dates and Dragons e eu sinto que eu estou ficando amargurado demais pra ler história de romance adolescente, porque não aconteceu nada demais. Tipo assim, romance adolescente bobo, normal. Não é nem romance, né? Mas é tipo aquela coisa de, ai, eu gosto de fulano, mas vou fingir que não. Ai, porque eu gosto de fulano, vou fingir que não. É coisa besta, tipo, não faz mal pra ninguém, bobeira de adolescente. Mas eu, por algum motivo, tem me irritado tanto. Acho que é porque eu tô muito amargurado. Mas não é nenhum problema da história em si, é um problema meu mesmo. De, tipo, sabe quando você tá amargurado e você tá. Sabe quando você tá com raiva, triste, amargo, ruim? E você vê uma pessoa feliz e você pensa, tomara que tudo dê errado na sua vida pra você ficar tão merda quanto eu estou neste momento. É mais ou menos isso, tá ligado? Eu sinto que se eu estivesse um pouco mais feliz. E sim, eu estou morrendo de passar mal ainda. Mas eu sinto que se eu estivesse um pouco mais feliz lendo essa história, eu acho que eu estaria gostando mais.
O que, repito de novo, não é um problema na história. A história é uma gracinha. O problema é comigo mesmo. Que tô muito amargurado. Tipo, sabe, quando você tá com ódio de tudo e quer que tudo fique uma merda igual? É mais ou menos isso o sentimento. Certo, certo. 4 da manhã de um domingo e eu estou aqui pra me redimir e dizer que paguei língua, infelizmente, né? Eu tava reclamando muito da Queen, né? A personagem principal, dizendo que ela me irrita e tudo mais. Que a história estava me irritando. E que, ai, nossa, eu tava achando, tava muito amargurado, tava achando muito drama adolescente. E estou aqui no capítulo 20, indo para o 21. Tipo, acabei de terminar o capítulo 20 e pensei, paguei língua, porque são exatamente 4h20 da manhã, sim, tá na hora. E eu estava lendo desde. Eu estou há 2 horas lendo, sem parar. Esta coisa, Então, coisas, tenho que me contradizer tudo que eu já disse sobre esse livro até agora. Ou talvez não. Pelo menos até a última parte. Que a história é boa, a história melhora muito. Nossa, melhora muito, meu Deus! E a escrita dessa autora é extremamente fluida. Christie Boyce, eu não sei o que você faz, mas você tem mágica na sua escrita, não tem outra explicação. E a campanha de D&D é muito boa, muito mais interessante quando tem narrações da campanha dentro do jogo, muito bom, muito bom. As referências à Caverna do Dragão, amei tudo, achei incrível. Ainda acho um pouco... o que tava me estressando na Queen, eu finalmente descobri o que tava me irritando nela. O irmão mais novo dela joga futebol. E até agora eu não entendi se é futebol normal ou se é futebol americano, mas enfim, isso não é tão relevante assim. Eu chuto que seja futebol normal, mas tá. O que acontece? O irmão dela é metido com esportes, essas coisas e tudo. E ela, aparentemente, nunca viu um jogo de futebol. E ela presta tão pouca atenção no irmão dela, porque ele faz esportes. Tá, eles se implicam bastante, mas eu acho que é mais por causa dos esportes. Porque ela chama uma amiga dela pra ver o jogo com ela. Que é dia de ver o jogo em família, enfim. E aí, a amiga dela pergunta assim, qual que é o número do seu irmão? E ela não faz a menor ideia, ela não sabe. Aí tá. Aí elas acham, vê lá o moleque e fala, tá. Aí ela pensa assim, ok. Agora eu sei que o número do meu irmão é o número 11. Não que isso vai fazer alguma diferença. Aí tá, beleza. E, tipo assim, aí a amiga dela fala assim, aí, tipo, vem no jogo, né? Ela lá, a amiga dela, torcendo e etc e pá. E a amiga dela fala assim, nossa, realmente, seu irmão é muito bom, né? Já que, né, pra jogar de atacante, etc. E aí a Queen fica tipo assim, atacante? Que é isso? E aí eu não me aguentei, eu falei, nossa, extremamente estereótipo de ai, como eu sou diferente das outras garotas. Ai, como eu sou burrinha. Ai, como eu sou tão nerdola que eu não sei nem o que é um atacante no jogo de futebol. Aí isso aí me estressou muito, nossa, me estressou muito. Não é nem, tipo assim, o desinteresse que ela tem pelo irmão dela, porque isso eu acho completamente normal. Porque eles têm aquela dinâmica de irmãos de que se estressam até querem um matar o outro. Mas ela não saber que é um jogo de futebol, que é um atacante, tipo assim, não que eu esteja cobrando isso dela, mas porra, o irmão dela é metido com esportes desde sempre. Ele é o irmão mais novo. Então, tipo assim, literalmente desde que ele nasceu até o momento em que ele começou a se interessar por esportes, até o momento presente da vida dele, ela já estava lá. Ela já era irmã dele. Então, assim, eu acho muito fora da realidade uma pessoa crescer numa casa, tipo assim, e os pais dele são muito engajados com os esportes que ele faz, tipo, eles vão assistir, etc. Então eu achei muito, muito descolado da realidade ela não saber o que o irmão dela joga, o número da camisa dele, tipo, por mais que ela não se interesse, não é possível que ela nunca tenha visto
o irmão dela com o uniforme do time que ele usa. Ou sei lá, o uniforme lavando no varal, sabe? Eu achei muito fora da realidade. Não consegui defender ela, não. Chata. Achei muito pique me invertido, sabe? Tipo, ai, nossa, sou tão nerdola, sou tão geekzinha. Ai, olha só. Enfim, mas a parte romântica muito me agrada, porque é um romance sem romance. Até agora os moleques estão tipo assim, nossa, tenho interesse em você. E ela tipo, ai, também tenho, mas a gente não vai fazer nada. Ai, mas e se a gente fizesse? Ai, mas não vamos. E aí eu fico meio, sei lá, é engraçadinho de ver porque eles têm uma dinâmica boa de conversar. E o Logan é muito engraçadinho e eu tenho um fraco por engraçadinhos. Eu não posso ver um engraçadinho. Eu já tô rindo. Enfim, né? Agora já são, tipo, quase 5 da manhã. Enfim, então é isso aí. Eu não sei que rumo que vai seguir daqui pra frente. A partir do capítulo 21, absolutamente tudo pode acontecer. E eu tô um pouquinho, admito, um pouquinhozinho, assim, empolgado pra saber como é que vai terminar essa história. Né? Afinal, se eu entrei madrugada à frente lendo, não é possível que eu não esteja nem um pouco interessado. Mas, infelizmente, a Kirsty Boyce consegue escrever de um jeito enfeitiçado. Não tem outra palavra. Ela me enfeitiça com o jeito que ela escreve. Mas eu também gostaria de dar um salve pra equipe de tradução, porque é lindo. A tradução desse livro é impecável. Tipo assim, piadas, pronomes e referências, não perdeu nenhuma. E guias também, tipo assim, notas de rodapés, tudo tá impecável. A tradução desse livro tá incrível. Continuando, eu estou no capítulo 20, alguma coisa, eu já perdi, eu não lembro a conta, 26, 5, sei lá, por aí. E eu tinha esquecido que faltou a reviravolta, né, da história, que sempre tem. Pelo menos em Dungeons and Drama teve, né, a reviravolta da história, que é achar que o pai da Riley ia morrer do coração e não sei o que e tal, que eu realmente achei que o cara ia de vala, mas não foi. Só susto pro casal principal ficar junto e etc. Mas nesse daqui eu pensei que fosse, sei lá, achei que a avó dela ia de vala em algum momento, por causa que a avó dela já deu uns 2 tombos já. Eu pensei, porra, a véia tá, vaso ruim realmente não quebra. Mas aí o que me pegou muito de surpresa foi que, aparentemente, vai ter um acidente de carro. E eu tô prevendo muito isso, tô prevendo tanto... Saúde, Mel. Prevendo tanto que eu simplesmente larguei de ler pra vir gravar. E eu tô assim, mano, eu não quero ler, é tão clichê. Como é que eu não tinha pensado nisso? Mas é que, tipo, em momento nenhum... as pessoas não usam tanto carro aqui, então eu pensei, é meio inesperado, mas ao mesmo tempo é tão óbvio que eu fiquei me sentindo meio burro de não ter previsto isso. Mas o que tá me pegando muito é que, mano, vocês matarem essa... Se a Kirsty Boyce matar essa véia, eu vou ficar com a consciência muito pesada, porque ela é muito legal. Tipo assim, não dá, velho. Eu parei, eu tô tipo assim, eu acho que eu devo estar, tipo, 2 páginas antes do acidente acontecer. Talvez isso seja um spoiler muito grande, mas pra mim também foi um choque na hora que eu descobri. E eu tô prevendo que isso vai acontecer, e eu não sei se eu quero ter certeza dessa vez, eu quero muito estar errado. O acidente de carro foi muito, 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 muito mais leve do que eu tava imaginando. Mas isso aí também é culpa minha, porque eu só leio desgraça, então eu sempre espero o pior acontecer de tudo. Mas... que maneiro! Pelo menos eles vão ficar juntos sem problemas, porque ela tá achando que a amiga dela gosta do menino que ela gosta, mas na verdade a amiga dela tá pegando o irmão dela! Reviravoltas no mundinho adolescente. Romance adolescente pode ser muito empolgante às vezes. Eu tinha esquecido disso. Bom, finalmente terminei. E considerações finais é que idosos jogando RPG é um novo conceito que eu não esperava que... Primeiro que eu não esperava conhecer, mas que agora que conheço, não esperava que fosse virar meu favorito. Agora eu quero ler uma história de idosos jogando RPG, é isso.
Eu quero mais, eu quero continuação, eu quero ver idosinhos morando em centro comunitário lá pra idosos, jogando RPGs com seus netinhos e aprendendo a jogar e tudo. Eu quero. Preciso disso, bonitinho. Não vou favoritar este, mas darei 5 estrelas com certeza. Nossa, agora eu tô muito obcecado. Setembro, outubro e novembro vai ser só eu falando de Dungeons and Dragons e caçando uma mesa pra me jogar, porque eu não tenho outra reação. Foi muito melhor do que Dungeons and Drama. Muito, nossa, 1 milhão de vezes melhor do que Dungeons and Drama. E ainda tem muito RPG, muito RPG. E eu acho isso incrível. E as confusões foram todas acertadamente acertadas. Tipo assim, não teve tanta confusão quanto eu achei que ia ter. Na verdade, teve algumas, mas foi tudo resolvido de uma forma tão resolvida, tão, sabe, não deixou ponta solta pra nada. A minha única reclamação é que a história acabou e que eu preciso de mais e que eu quero uma história de idosos jogando RPG. Eu preciso disso. Ah, e se você gostou desse episódio, não se esquece de avaliar o podcast aqui no Spotify ou deixar um like se você estiver escutando pelo YouTube. Se você quiser comentar alguma coisa, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem uma caixa de comentários onde você pode deixar o seu recadinho ou qualquer coisa, ou mandar um sabor de pizza diferente e maneiro para eu poder experimentar algum dia. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau!